O setor de máquinas sente o impacto da crise econômica brasileira, mas há uma expectativa de recuperação. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascop TV, numa parceria com a agência Lapresse. Eu converso agora com o senhor Mário Bernardini, que é diretor da Abimac. A recuperação pode vir como? Bom, como você disse, o setor sente a crise. Aliás, é o primeiro a sentir a crise. Em qualquer redução de atividade econômica, a primeira vítima é o investimento. E nós vivemos de investimentos. Nós que fabricamos máquinas e equipamentos. No médio e longo prazo, a esperança é que o Brasil volte a crescer e, portanto, que haja uma retomada sistêmica e forte dos investimentos. Mas no curto prazo, como se disse, as exportações podem ser a via de saída em função de um câmbio que nos permite sermos mais competitivos e devido ao fato de que este mesmo câmbio no mercado interno permite recuperar parte do market share que nós perdemos para os equipamentos importados. Esse curto prazo seria ainda este ano ou início do ano que vem? Bom, eu diria que uma parte já é sensível e já está ocorrendo. O fato que o equipamento importado tenha dobrado de preço nos últimos 2 anos, considerando que o câmbio passou de 1,60, 1,80 para 3,60 hoje, 3,80, abriu espaço para que a produção nacional ocupasse o lugar que ela perdeu ao longo dos últimos anos, exatamente pela valorização do câmbio. Então, o primeiro efeito, que é a substituição de importações, está ocorrendo. Não está ocorrendo em larga escala porque os investimentos são muito pequenos. A segunda etapa, que é o que você está perguntando, ou seja, a retomada das exportações, ela, em primeiro lugar, é mais demorada. Você precisa refazer contatos, refazer feiras internacionais, começar a fazer propostas, e isso se concretiza normalmente, no caso de máquina e equipamento, no arco de 1 ano e meio. Mas, em segundo lugar, tem um outro óbice que tem que ser resolvido. Máquinas e equipamentos, bens de capital, ninguém compra à vista. O financiamento faz parte do preço do equipamento. E o Brasil hoje não tem financiamento à exportação. Essa restrição orçamentária do governo central fez com que o PROEX, que é o financiamento da exportação, ficasse paralisado desde o fim do ano passado. Sem esta ferramenta, fica muito difícil vender lá fora. Qual o principal concorrente internacional? Nossos principais mercados, no caso do setor de bens de capital, são pela ordem Estados Unidos, que compram quase 1/3 de nossa produção, 25%, 28%. Em segundo lugar, a Europa e, naturalmente, a América Latina como um todo. Importamos de quem as máquinas? E importamos, de novo, o principal fornecedor são os Estados Unidos e o segundo a China. A China ocupou esse lugar no arco de 7, 8 anos, porque 10 anos atrás a China nem aparecia nas estatísticas de importação de bens de capital no Brasil. Hoje ela ocupa o segundo lugar e fornece para o mercado brasileiro qualquer coisa ao redor de 17, 18% das suas importações totais. O terceiro lugar é a Alemanha, depois vem Itália e Japão, em partes mais ou menos iguais, e são os principais fornecedores do mercado brasileiro. Com o câmbio nesse nível, então favorece a indústria nacional? O câmbio nesse nível, nós ganhamos competitividade forte em relação aos Estados Unidos, porque a nossa valorização foi em relação ao dólar. Um ganho de competitividade um pouco menor em relação à Europa, porque o euro também se desvalorizou em relação ao dólar e, portanto, o nosso ganho de competitividade foi menor do que em relação aos Estados Unidos, e ganhamos fortemente em relação à China, porque a China acompanhou nesse período todo o dólar americano. Embora que, com a diferença com a China era da ordem de 50%, nós ainda perdemos em preço com a China hoje. E as políticas governamentais para o setor? Políticas governamentais para o setor não existem, porque
eu até entendo, não só não existem para o setor, mas não existem para a indústria como um todo, para a indústria de transformação. Porque a prioridade do governo hoje em dia é o chamado ajuste fiscal, né, que é o acertar as contas públicas para tentar sair do impasse que estamos atualmente e retomar o crescimento. Portanto, não há políticas governamentais que favoreçam a indústria e mesmo aquelas anunciadas como o Plano Nacional de Exportações, anunciado pelo ministro da Indústria e Comércio, o Monteiro, na prática se reduzem a boas intenções, porque os instrumentos de financiamento não existem. Senhor Mário, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Foi um prazer falar com você. Igualmente. Luciene Miranda, para o São Paulo Direct, da Ducascop TV.